Beleza, recomeçando, pessoal, com vocês, a professora Eliane. Eliane, pode assumir agora e continuar, tá? Ok. Nós estamos te escutando bem, pode... Só um momento. Tá aparecendo tá aparecendo a minha tela de compartilhamento? Tá aparecendo a sua tela, a tela do seu computador pra gente. Tá aparecendo? Beleza. Ok, tá a apresentação agora. Ok. Boa tarde a todos. Eu me chamo Eliane. Eu sou estagiária do curso de licenciatura em Química, oferecido pela UAB IFMT. E eu vou regir para vocês a aula de átomos, número atômico e número de massa. O número atômico, pessoal, e o número de massa, assim como normalmente se identifica coisas e pessoas através de números, os átomos também podem ser identificados por números, sendo esses de prótons, nêutrons e elétrons. Por meio do modelo atômico de Rutherford, algumas características dos átomos passaram a relacionar as cargas elétricas com suas partículas constituintes. Veja abaixo essa figura que foi posta aqui, que é um átomo, e a gente pode observar que no núcleo dele possui os prótons e os nêutrons, e ao seu redor, na eletrosfera, né, os elétrons. O número de prótons, ele pertence constante em qualquer situação, ele permanece constante, até mesmo durante as reações químicas, e ele é quem define as características de um átomo em relação ao outro. O número de prótons existem no núcleo de um átomo, né, como eu havia falado, e é chamado número atômico, e é representado pela letra Z, né? Então, frisa bem essa parte, número atômico é representado pela letrinha Z. Por meio dele, nós podemos diferenciar um elemento do outro. Todos os átomos que têm o mesmo número atômico pertencem ao mesmo elemento químico. O número atômico do hidrogênio é 1, e o número atômico do carbono é 6, por exemplo. Quando se pretende informar o número atômico na notação de uma representação de um átomo, escreve-se esse número na parte inferior e do lado esquerdo do símbolo. A massa de um átomo está concentrada em seu núcleo, no qual estão os prótons e os nêutrons. A soma do número de prótons com os de nêutrons corresponde ao número de massa. Então, vamos frisar bem essa parte, né, que a soma do número de prótons com o de nêutrons corresponde ao número de massa daquele átomo. Esse número ele é representado pela letra A, tá? Então, número de massa, ele é representado pela letra A. Vejam abaixo o exemplo. Nós temos aqui o número de massa, né, que está aqui no canto superior, lado esquerdo do símbolo, né? E ele corresponde a prótons mais nêutrons. E abaixo, aqui, logo abaixo do símbolo, né, do elemento, existe o número de prótons, que correspondem pela letrinha Z, é um número atômico. Então, vamos sempre guardar bem isso na memória, pessoal. Número de massa é representado pela letra A, e o número atômico pela letra Z, tá? Só voltando um pouquinho aqui para vocês verem aqui, ó, o símbolo do elemento químico de enxofre, né? Tá aqui, S. Ele tem um número de massa 32, ok? E o número atômico dele é 16. Na definição de um número de massa, não se consideram os elétrons, pois a massa deles é desprezível. Então, assim, o elétron ele é muito pequeno comparado ao número de prótons e nêutrons. Então,
quando ele vai ser calculado nas nossas formulazinhas, ele geralmente não, ele não é contabilizado, né, o elétron, por conta dele ser muito pequeno, né? Então, eles são, assim, a gente pode se considerar que a massa de um átomo todo seja a massa do núcleo, no qual se localizam os prótons e os nêutrons. Então, a gente vai considerar o número de massa referente aos prótons e aos nêutrons nesse momento. O núcleo, ele é definitivamente muito pequeno, né, como eu estava explicando para vocês, se comparando ao tamanho do átomo. Para termos uma ideia da sua minúscula dimensão, vamos comparar o átomo como se fosse um estádio de futebol. Dessa forma, o núcleo seria aproximadamente do tamanho de uma bola de futebol. Veja bem, né? Aqui, ó, a proporção, né? O tamanho e como a gente pode ter uma ideia, né? Está aqui a bola, olha como ela é pequena, né? Comparada ao tamanho do estágio todo. Então, por isso que na fórmula, quando a gente vai usar para descobrir, né, qual é o número de massa, qual é o número atômico, a gente não contabiliza ele. Podemos indicar, ao mesmo tempo, o número atômico e o número de massa na notação de representação de um átomo. Por exemplo, vamos considerar o átomo de cloro, né? Eu acredito que você já deve ter visto ele lá, né? O símbolo dele é Cl. Por exemplo, vamos considerando o átomo de cloro, que ele tem um número atômico de 17, né? E um número de massa 35. Ele escreve-se um número atômico, né, lá representado pela letrinha Z, frisando, na parte inferior e esquerda do símbolo, né, ok? Aqui, ó, partezinha inferior, né, abaixo do símbolo atômico de cloro. Escreve-se o número de massa, veja bem, pela letrinha E, representado pela letrinha A, perdão, na parte superior do símbolo, à esquerda ou à direita. Então, aqui já o número de massa, a gente pode tanto colocar, né, do ladinho direito ou esquerdo, desde que seja na parte superior do símbolo. No caso, fica aqui o elemento, né, de cloro, né, certo? Um número de massa 35 e um número atômico 17. Aqui tem as duas formas de a gente se representar ele. Os átomos diferem-se entre si, então, os átomos são uns diferentes dos outros, devido à questão de prótons e nêutrons e elétrons que ele possui. Aqui abaixo, logo, tem uns exemplos para vocês, né, que eu coloquei aqui o hidrogênio, o hélio, o berilo e o oxigênio, né? O hidrogênio, ele possui só apenas um elétron, né, que é na camada, né, na eletrosfera, vocês podem observar, né, que tem um próton aqui e um elétron, né, girando em torno desse próton. Então, ele possui apenas um elétron. Já o hélio, né, aqui, ó, ele possui 2 elétrons girando, né, na eletrosfera. O berilo possui 4 elétrons, ok? E o oxigênio, 8 elétrons. A representação dos elementos químicos, né, para vocês terem, assim, tem um macetinho aqui para vocês olharem, né, o símbolo atômico, né, ele sempre vai estar assim, ó, daí, ó, um número atômico, com a letrinha Z aqui embaixo, e o número de massa, sempre vocês lembrar um número atômico com a letrinha A em cima e a letrinha Z, o A significando que é um número de massa, o Z significando que é um número atômico. Aqui embaixo nós temos o exemplo do carbono, né, com o número de massa 14 e o número atômico a 6. A massa atômica na tabela periódica, pessoal, eu creio que você já deve ter olhado a tabela periódica, né, ela possui lá um número, uma massa atômica, mas essa massa atômica de cada elemento costuma aparecer logo abaixo do símbolo. Porém, essa massa atômica dos elementos químicos não são iguais às massas atômicas de cada átomo. Veja bem, mas diferenciam pela quantidade de nêutrons, o que resulta em um número de massa diferente. E, consequentemente, um número de massa atômica também diferente. Subpartículas subatômicas.
Hoje, né, sabemos que os átomos são formados por partículas subatômicas, né? E como os prótons, os nêutrons, os elétrons, outros que a gente não vê sempre, né, que são os pósitrons, os quarks, os neutrinos e os mesons. Nesse momento, nos interessa apenas as subpartículas fundamentais, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais, pessoal? Aqui, o número de massa, né, representado pela letra A, indica a soma de prótons e nêutrons do elemento. Então, a gente tem essa fórmula que a gente vai usar, vocês vão usar bastante ela, né, na construção deste conhecimento, né? A letrinha A, que significa o número de massa, ela é igual P de prótons mais N de nêutrons, ok? A letrinha A também pode ser representada na fórmula igual a Z mais N, que o Z, lembrando lá, a gente vai rever um pouquinho mais à frente para fixar na nossa mente, significa a quantidade de número atômico mais o número de nêutron aqui, né, nessa formulazinha. Então, significa que o número atômico é a mesma coisa que os prótons, né? Mais para frente eu vou falar novamente com vocês sobre isso. Exemplo, o número de um átomo de sódio, Na, representado pelo símbolo Na na tabela periódica, contém 11 prótons e 12 nêutrons. Portanto, o seu número de massa é 11, né, P, 11 prótons, mais 12 nêutrons, que dá igual a 23, pessoal. Então, eu coloquei assim, dessa maneira aqui, para vocês, né, entenderem de onde está vindo esses numerozinhos aqui, que seria o 11 de prótons e o 12 de nêutrons, do átomo de sódio, Na, ok? Número atômico, né? O número atômico, ele é representado pela letra Z, tá, pessoal? Esse valor indica a quantidade de prótons deste elemento que eu estava falando para vocês. Quando um átomo está neutro, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, ok? Então, Z é a mesma coisa que o número atômico. Então, o número atômico é igual a prótons, que é igual a elétrons, ok? Então, Z também pode ser feito essa fórmula aqui, isso aqui são as formulazinhas, tá, pessoal? Então, o Z pode ser também igual a o número de massa menos o número de nêutrons, ok? Aqui vamos usar um exemplo. Se um elemento tiver 118 nêutrons, aqui, né, 118 nêutrons, e um número atômico de 79, no caso, né, o número atômico aqui, 79, para se descobrir o valor da massa e o número de nêutrons, faz-se assim, né, vamos lá, pega o número da massa, que é igual a 79, o número da massa, perdão, o número de massa é representado pela letra A, que é igual a 79, que é um número atômico, ok? Número atômico, isso, e mais o número de nêutrons, ok? Ou seja, A, número de massa, é igual a 197. A massa é 197. Então, o número de massa deste elemento, que possui 118 de nêutrons e 79 o número atômico, ele vai ter um número de massa de 197. Número de nêutrons, né? Para você achar daí o número de nêutrons, como você vai fazer? Você vai pegar, você vai pegar o númerozinho, o 197, que é o número atômico, né, que foi formado aqui, o número de massa, perdão, né, e vai subtrair ele pelo número atômico, né, ou seja, ele é 118, né, 197 menos 79 é 118. Verifica-se que o número de nêutrons é 118, né, utilizando essa formulazinha que eu estava explicando para vocês.
número de nêutrons. Eu fiz uma préviazinha anterior, né? Mas agora vamos se aprofundar um pouquinho mais. Ajuda a formar o número de massa do elemento, né? E o número de nêutrons, como eu estava mostrando para vocês lá, que o hidrogênio possui um elétron, mas dentro dele tem o próton, né? O número do berilo. Então, cada um lá, todos têm os nêutrons dentro dele. Ele é neutro, o próprio número diz, né? A quantidade de partículas que vai sobrar ao efetuarmos a subtração da massa pelo número atômico, aí vai ser essa formulazinha que temos aqui, né? Então, igual eu já tinha antecipado um pouco para vocês. O número de nêutrons é igual ao número de massa menos o número atômico, né? Então, veja bem aqui, né? Que eu falei assim, número, né, de massa, ok? E o número atômico, né? Já representando as letrinhas aqui, falando o que elas representam. Ou o número de nêutrons é igual a A menos T, que seria o número de massa menos os prótons, certo? Exemplo, por sabermos como achar o número de nêutrons, para sabermos, né, como achar, o número de, basta subtrair o número da massa e o número atômico, né? Igual tá ali, nêutrons igual a massa, número de massa menos o número atômico. No elemento de ferro, pessoal, que possui a massa 56 e o número atômico 26, a gente faz a formulazinha, que vai dar nêutrons igual a 56 menos 26, que vai dar um número de nêutrons igual a 30, certo? Agora, como a gente olhou essa parte, eu vou passar para vocês os exercícios e vocês vão estar vou ler para vocês e vou dar uns 2 minutinhos para vocês responderem, ok? Qual o número de massa, ok? Letrinha A, de um átomo de cálcio, D, de um átomo de cálcio com o número de massa a 20, com 20 de nêutrons. Então, aqui, ele está pedindo para vocês o número de massa, certo? Que é representado pela letra A, de um átomo de cálcio, certo? E ele está dando para vocês um número atômico, certo? E está dando os nêutrons. Então, a gente vai lá naquelas formulazinhas, né? Acredito que vocês devem ter anotado alguma coisa, e fazer a formulazinha aqui que a gente vai utilizar para resolver esse exercício. Eu vou aguardar um pouquinho e logo eu explico para vocês como se faz. Eliane, o aluno Oh, Vinícius, ele tá pedindo para você o aluno Vinícius, ele tá pedindo para você voltar um pouquinho lá nas fórmulas. nas fórmulas, beleza. E a Vitória Aparecida, ela disse que já respondeu já. Ok. Mais um minutinho.
Bom, então vamos lá, pessoal, da continuidade, certo? Então, aqui está a resolução do exercício, né? Ele é bem simples, né? Só basta vocês guardar na memória, né? A formulazinha. O número de massa, ele corresponde a um número atômico mais o número de nêutrons. Então, ele vai ficar assim. Se deu pra gente, o número atômico de cálcio deu o número, já deu o número 20, né? Com 20 de nêutrons, a gente vai fazer a soma dos dois, né? Então, assim, substituir, aqui a gente vai substituir os valores, né? Pela correspondência que está aqui falando pra gente. O próprio exercício deu pra gente o número o número atômico mais o número de massa, o número de nêutrons, né? Pra gente descobrir o número de massa, a gente faz a soma e dá igual a 40. Então, número atômico a 20 mais o número de nêutrons 20, a gente vai ter um número de massa 40, certo? O próximo exercício que eu propor para vocês, tá? É o seguinte. O átomo de um elemento químico que possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons, qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desses átomos? Então, a gente vai fazer as duas formulazinhas, né, para descobrir o número atômico e o número de massa, ok? E vamos relacionar aqui, achar primeiro, né, no caso, um número atômico, né, e o segundo tem que corresponder a um número de massa, tá? Eu vou voltar lá para vocês também, se vocês quiserem depois, vou dar um minutinho para vocês, caso vocês quiserem copiar esse exercício, e daí eu volto na fórmula se caso vocês precisarem, tá bem? Bom, pessoal, vou passar um pouquinho para trás, tá? Para vocês darem uma olhadinha nas fórmulas, tá? A gente vai precisar descobrir o número atômico e o número de massa, tá? Vamos voltar lá. Né? Eu acredito que você já deve ter colocado no caderninho de vocês essa formulazinha, A igual a P mais N, A igual a Z mais N, tá? Então, guardem essa formulazinha que vocês vão precisar mais para frente. E a fórmula do número atômico, correto? Representado pela letra Z, né? Então, o número atômico é igual aos prótons, que é igual aos elétrons. Z igual a P, que é igual a E. E Z igual a A menos N, tá? Ok? Mais um segundinho para vocês anotar no caderninho de vocês, para vocês conseguirem resolver esse exercício, tá bem? Para mim poder fazer a explicação para vocês. Tá? Ok? Vamos voltar lá agora. Também tem aqui os números para a gente descobrir os nêutrons.
Bom, vamos para a resolução, pessoal. Vamos lá, o nosso exercício ele pedia um número atômico e um número de massa, né? E o número atômico, ele é a mesma coisa que os prótons, então sempre se vocês conseguirem lembrar, vai ser muito fácil de vocês descobrirem. Então, ali, né, no nosso átomo, que a gente usou de exemplo, ele tinha 83 de prótons, então o número de prótons dele era 83. Então, consequentemente, o número atômico dele é 83, certo? Já o número de massa, né, que é a soma dos prótons com os nêutrons, né, a gente vai lá em cima, pega o número de prótons e faz, né, a soma com o número de elétrons, e a gente vai ter, perdão, com o número de nêutrons, e a gente vai ter, né, uma continha 83 mais 126, que dá igual a 209. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa A, né, aqui que está 83, né, o nosso número atômico, e 209, o nosso número de massa, certo? Vamos para o próximo. Vou botar um pouquinho aqui, não sei se às vezes vocês não... Mas é a alternativinha A, tá? Professora, Sim. a senhora pode voltar um pouquinho para mim nas alternativas A, B, aquelas antigas? Sim. Aqui? É porque assim, parece que a A e a D tá igual. Isso, aham. Ele aqui... Ok, vou explicar para você. A pergunta, ela é assim, ó. Qual é, respectivamente? Respectivamente é, no caso, o primeiro, né, dado número para o número atômico. Então, o primeiro número, ele deve ser representado pelo número atômico. Aí, logo em seguida, o número de massa, entende? Então, aqui é... Primeiro, a gente vai, né, como tem ali a letrinha D com o mesmo número, mas aqui tá pedindo respectivamente. Então, você vai ter que descobrir o número atômico, né? Primeiro, ó, número atômico e, respectivamente, o número de massa. Então, seria a letrinha A, né? Por mais que tenha os números, mesma coisa da letra A na letrinha D, né? Mas a alternativa correta seria a letrinha A. Compreendido? Tá. Eliane, tá me Sim, escutando? sim. Do ladinho aí você consegue visualizar o chat, o íconezinho do chat. Mesmo com a... É que eu tô com a tela toda inteira. Ah, tá. Vou te passando então aqui, tá? Tá. Você pode voltar lá que eu vou lendo aqui para os pessoal. Lá naquela última questão, o Vinícius tinha dado o resultado de 40, né? Aí eu até elogiei ele aqui. Aí a Ana Vitória falou, é porque aqui tem um chat aqui, eu vou te passando então. Tá bem. A Vitória, ela tinha errado, mas aí depois ela falou assim, que depois tinha entendido que era 40 mesmo. Aí o Vinícius comemorou que acertou, né? Parabéns, Vinícius. Aí depois o Vinícius tinha dado o resultado de 209,83, ou seja, né? A Ana Vitória tinha falado que era a alternativa D, mas é porque ela tinha confundido a sequência aí, né? Sim, obrigado, entendi. Aí depois ela falou, obrigado, entendi. Perdão por ter feito a pergunta, tá? Não, beleza. Não, imagina, está para esclarecer. E a Vitória Aparecida falando, acertei todas também. Ó, parabéns a todos que estão participando. Posso dar continuidade? Isso, pode continuar. Ok. Então, vamos para o próximo, então, pessoal. Opa, perdão. Então, o próximo exercício, ele é assim. Ele está pedindo para a gente indicar, né? Vou ler para vocês. Indique o número de prótons, nêutrons e elétrons que existe, respectivamente, né? Igual à próxima questão, no átomo de mercúrio, né? Então, tá aqui, né? O nosso átomo de mercúrio, ok? Então, ele quer que a gente diz para nós qual que é o número de prótons, elétrons e nêutrons. Sendo que nós temos o número aqui 200, né, que corresponde ao nosso número de massa, certo? E 80, que é o nosso número
atômico, tá? Então, tem aqui as alternativas A, B, C e D. D e E, né? Então, vocês vão usar as formulazinhas, né? E observar bem o símbolo para vocês descobrirem como faz para vocês encontrar o número de prótons, nêutrons e elétrons, tá? Vou dar 2 minutinhos para vocês responder. Eliane. Sim? O aluno Vinícius deu o resultado aí, E80, P80, N120. Né? Vamos ver o que os outros falam. Ok. Então, vamos lá para a resolução, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos lá. O número de atômico, né, é a quantidade de prótons, né? Então, ali, se a gente olhar, né, olha, possui aqui, ó, 200 de número de massa, certo? E 80, tá, de número atômico, certo? Então, aqui nesse aqui a gente não precisa de fórmula, né? Só de observar nosso elemento, a gente já descobre que 80 é o nosso número de prótons, ok? Essa informação aparece, para vocês gravar bem, essa informação sempre aparece no canto inferior, tá? Esquerdo do símbolo. Visto que o número de massa, né, fica no lado superior, ali em cima, ó, 200, né, o número de massa é igual à soma dos prótons com os dos nêutrons, certo? Então, se o número de massa, né, prótons mais nêutrons, né, a gente vai ter que fazer, para descobrir os nêutrons, né, a subtração do número de massa, tá, com os prótons, certo? A gente faz a inversãozinha ali. Ó, A igual a P mais N. Então, a gente joga o número A para cá, o símbolozinho ali representado pela letra A, menos P, né? Tá aqui o A tá positivo, né? Então, ele vem aqui para fazer a subtração, ó, ao contrário, né? Então, número de nêutrons é igual a 200 menos 80, né? Então, aqui número de massa menos o número... Tá bastante barulho. Será que é aqui? Vocês estão conseguindo me ouvir melhor? Tutor? Pode continuar, que tá todos escutando bem, tá? Tá bem, ok. Então, vamos frisar aqui que para a gente descobrir, né, o número de nêutrons, a gente vai ter que usar aquela formulazinha, né, dos nêutrons, o número de massa menos os prótons, né. Então, para descobrir o número de nêutrons, a gente vai pegar o 200, que é o número de massa,
né, menos 80, que é o número de prótons, né, que é o mesmo que o número atômico, que vai dar igual ao número de nêutrons de 120, 200 menos 80, 120, tá? Quando o elemento está no estado fundamental, a quantidade de elétrons é exatamente igual à quantidade de prótons, né, sendo, portanto, igual a 80. Então, tá certa a questãozinha lá, né, opa, quem que respondeu, né, 80, lá, ó, número atômico, né, em quantidade de prótons, 80, né, 120, 80, lá, 80, 120, 80. Então, a resposta correta é a letrinha C, tá bem? Vamos para a próxima. Agora, eu vou dar uma explicação para vocês, uma introduçãozinha, uma classificação de isótopos, isóbaros e isótonos, tá? Então, a gente usa para fazer uma classificação dos elementos, para fazer, como se fosse te fazendo, assim, grupos, né, para identificar quem são eles, né? A classificação, ele vai de acordo com a quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons, né, presentes em cada um dos elementos. Os isótopos, pessoal, eles vêm, né, de isotopia, eles são átomos que, de um mesmo elemento, né, igual tá falando, os quais representam o mesmo número atômico, né, e diferentes números de massa. Então, se vocês lembrar, né, ó, o número atômico, ele é a mesma coisa, né, representado pela letra Z, é a mesma coisa que P de prótons. Então, aí quando vocês veem lá o nominho de isótopos, vocês lembram que a letrinha P vem de prótons, então, eles têm que ter o mesmo número atômico para eles se enquadrar nos isótopos, né? E temos aqui, eu coloquei 3 exemplos, né, do hidrogênio, do deutério e do trítio. Todos eles possuem um númerozinho aqui, ó, abaixo, né, o número atômico deles, representado pela letra Z, o númerozinho 1, né? Todos eles possuem o númerozinho 1. Então, ambos possuem o número atômico 1, ou seja, possuem o mesmo número de prótons. Portanto, são isótopos. Já os isóbaros, né, de isobaria, eles são átomos de distintos elementos químicos, certo? Os quais representam o mesmo número de massa, né? E diferente número de atômicos. Então, ele difere dos isótopos, né? Que ele é representado pela letrinha P. Já os isóbaros, eles são diferentes, né? Diferentes nos números atômicos, mas com o número de massa. Então, recorda lá, número de massa representado pela letrinha A. Vocês veem aqui, ó, no isóbaros, ó, coloquei em vermelhinho para ficar bom para vocês, que se vocês lembrarem dos isóbaros com a letrinha A é a mesma coisa com o número de massa, então ele se enquadra na classificação de isóbaros. Aqui eu coloquei 2 elementos químicos para vocês, o carbono e o nitrogênio, né? Ambos possuem o mesmo número de massa, né? Ó, aqui em cima o número de massa, né, 14. Então, portanto, eles são isóbaros. Os isótonos, pessoal, vem de isotonia, são átomos de elementos químicos distintos também, os quais representam diferentes números atômicos, né, certo? E diferentes números de massa, mas eles têm algo em comum também como os outros, o mesmo número de nêutrons. Então, lá para vocês guardar na cabecinha de vocês, isótonos, aqui a letrinha N, né? O número de nêutrons, ele vai ter o mesmo número de nêutrons, ó. Representado, o nêutron é representado pela letrinha N. Coloquei aqui 2 exemplozinhos para vocês, o boro e o berilo, né? Então, aqui para vocês descobrir já aí o número de nêutrons, você vai precisar da formulazinha que eu ensinei para vocês. N, né? Número de nêutrons igual a menos E, né, substituindo, daí vai dar N igual a 11 menos 5, N igual a 6. Então, o boro tem um número de nêutrons 6, e o berilo, né, também transformando, fazendo a sominha lá, colocando, né, o número atômico, né, o número de massa menos o número atômico, perdão, né, o número de nêutrons é igual a 10 menos 4. Então,
temos o resultado de 10 menos 4, que também dá 6. Então, o boro e o berilo entram na classificação dos isótonos, né? Representado pela letrinha N aqui, vocês lembram do nêutrons, significa que eles têm o mesmo número de nêutrons. Para finalizar, eu fiz essa colocaçãozinha aqui para vocês, né? De isótopos, isóbaros, isótons, né? Destacando o P, o A e o N, né? E eu coloquei assim, ó, número de prótons, né? Letrinha Z representado pela letrinha Z, que é a mesma coisa aqui. Número atômico, eles são iguais. Já o número de massa representado pela A são diferentes e o número de nêutrons diferentes. Então, para se saber que é um isótopo, ele tem que ter o número de prótons, o número atômico igual, mas ter uma massa diferente e um nêutron diferente. Já os isóbaros, né, são a massa igual, ó, número atômico diferente, o número de massa igual e o número de nêutrons diferentes. Já os isótonos, já é o número de nêutrons iguais. O número atômico e o número de massa vai ser diferente. Tá bem, pessoal? Quero deixar meu muito obrigada a todos, né, pela oportunidade e me disponho se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, né, vou estar à disposição de vocês. Pode. Do isótopos, você falou que é a massa e o que é mesmo que é diferente? Eu esqueci. Repete para mim, é isótopo? É do isótopos. É a massa e os nêutrons que é diferente, né? Isso mesmo. Ali ele escreve assim, né? Isótopos, né? Então, ele tem lá o pos com a letrinha P, né? Então, se você guardar na memória o P de prótons, e daí assimilar com isótopos, daí você vai lembrar que o número de prótons é igual, correto? E o número de prótons, entendeu? E na liçãozinha que a gente aprendeu que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico, aí você vai lembrar que a letrinha Z, prótons, entra na classificação, fica igual isótopos. Entendi. Obrigada. De nada. Professor? Tô aqui. Bom, só lendo aí, o Vinícius tá falando que gostou da aula, né? A Vitória falou que toda hora na aula, tudo que eu queria saber. Aí agora o último que falou agora foi o Vinícius de novo. Bom demais, gostei. Ai, que bom, pessoal. Quero agradecer a todos, né? Você vê que o chat tá aparecendo aí na sua apresentação do lado. Agora eu abri agora e tô vendo aqui as... Você pode parar a sua apresentação agora. Posso parar? Beleza. Ok. Quero só dizer meu muito obrigada a todos vocês. Agradecer a participação de todos, né? Todos participaram. Gostei bastante da participação de vocês, isso é muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar vocês, eu tô aqui. Eu também fiquei com um pouco de dúvida na parte dos elétrons. Por que mesmo que não pode encaixar eles quando vai formar a massa? Que eu não entendi muito bem. Então, o número de elétrons, ele comparado ao número de nêutrons e o número de prótons, ele é muito pequeno, né? Eu não sei qual foi a disciplina que vocês aprenderam anteriormente, mas o número do nêutron, né, e do prótons que fica dentro ali do núcleo, ele é muito maior comparado, na verdade, o núcleo, né, perdão, ele é maior, né? O elétron, ele não compara, ele fica em volta. Só que ele é muito pequeno, né, o elétron, o número dele de massa, a massa dele. O peso dele dentro do átomo é muito pequeno. Por isso que a gente não considera o valor dele. Ele é 1000 vezes menos que os prótons e os nêutrons. Assim, para ter uma base, sabe? A massa dele.
Ah, entendi. Muito obrigada. De nada. Meu áudio parece estar um pouquinho ruim.